Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Bom dia, estamos sim. Bom dia a todos. Meu nome é Elisângela. Estamos aqui para mais um evento da nona GIEP. A Jornada Integrada de Ensino e Pesquisa e Extensão GIEP é uma realização conjunta das pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação, de extensão universitária e de ensino, além da gerência de ensino e pesquisa do Hospital das Clínicas da UFTM. O objetivo principal da GIEP é apresentar os resultados dos programas e projetos de ensino e de pesquisa científica e tecnológica e das ações de extensão, com vista a estimular o processo educativo por meio da integração entre ensino, pesquisa e extensão. Em relação às ações extensionistas, são apresentados e discutidos os programas e projetos registrados no ano, incluindo as atividades contempladas pelos programas de bolsa institucional e de bolsas externas. Desta forma, a UFTM se propõe a uma formação integral do discente, considerando a complexidade e o desafio face ao conhecimento, a diversidade cultural e a interdisciplinaridade. Agradecemos a presença de todos. Cada um dos autores terá um tempo de 5 minutos para a sua apresentação. Caso seja ultrapassado este tempo, poderá ser penalizado. E cada avaliador terá um tempo de 2 minutos e meio, cada um. Temos 2 avaliadores, então cada um terá 2 minutos e meio para fazer as suas considerações. As avaliações serão feitas depois diretamente no sistema, na UFTM-NET, e todos os trabalhos inscritos na nona GIEP estarão disponíveis para qualquer participante assistir pelo YouTube e estará posteriormente também no site da GIEP. Então, nós vamos iniciar. A primeira apresentação é da Thaís Braga Macedo. Sim. Boa apresentação para você. Obrigada. Só um momentinho, vou esperar. Estão visualizando os slides? Sim, estamos. Sim? Então tá bom. Meu nome é Thaís, sou enfermeira e atualmente faço residência em atenção multiprofissional à pessoa idosa. Temos como coautores a Ana Carolina e a Luana, que são fisioterapeutas, a Riane, que é enfermeira, a Gisele, que é nutricionista, a Nayara, também enfermeira, a professora Adriana Stefania e a Alisley. De acordo com os dados do IBGE, a população idosa vem aumentando, né, com uma taxa de 4% ao ano, no período entre 2012 e 2022, aproximadamente 1 milhão de pessoas idosas por ano no Brasil. E o ambulatório, ele veio com o intuito de prestar atendimentos de forma integral a essa população, para poder proporcionar a continuidade e a integralização do cuidado. O objetivo do trabalho é relatar a experiência de atuação multiprofissional através do atendimento no ambulatório Maria da Glória,
Somos em 6 residentes e, como eu falei, constitui a equipe 2 enfermeiras atualmente. No caso, eram 6, né, profissionais. Atualmente somos 2 enfermeiras, 2 fisioterapeutas e uma nutricionista. Os atendimentos acontecem todas as quintas-feiras, das 7 às 11h30 da manhã. E tem como foco principal proporcionar envelhecimento saudável de forma integral. E também está devolvendo, né, assim, um pouco da autonomia para esses pacientes, colocar ele como protagonista, né? Os resultados, né? Nos últimos 2 anos foram realizados 75 atendimentos. A nossa conduta é centralizada de acordo com a demanda e o que é relatado pelo paciente. Nós fazemos um atendimento multi e interprofissional, porém, o nosso foco sempre vai na demanda do paciente. Se o paciente tem uma demanda maior pela nutrição, o nosso foco vai ser maior nesse aspecto. Se for mais na fisioterapia, a gente vai focar um pouquinho mais na físio, mas ainda assim é um atendimento multiprofissional. A efetividade dessas ações foram analisadas através de maior autonomia dos pacientes que aderiram aos tratamentos propostos pela equipe. A gente percebe que os pacientes que aderem, né, o que a gente propõe para eles, eles têm um efeito positivo. Isso a gente consegue analisar clinicamente. Os idosos que participam do ambulatório profissional e que aderem ao que é proposto pela equipe, clinicamente conseguem ter uma melhora no estado geral e, consequentemente, adquirem mais autonomia e independência. E isso realmente é visível, assim, nos nossos pacientes, é inquestionável. E esse é o referencial bibliográfico, e é isso. Obrigada, Thaís, pela sua apresentação. Pedimos ao avaliador Saulo Pereira da Costa que possa fazer as suas considerações. Só um momento, por favor. Parece que o microfone está Desculpa, estava mudo. fechado. Todos me ouvem? Sim. Sim? Agora sim. Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de parabenizar a Thaís pelo trabalho e a relevância, né? E dizer que trabalhar com saúde do idoso é muito importante, até pelo SUS preconiza isso, de envolver ele na integralidade, né, em todos os aspectos do cuidado. Me chamou algumas atenções no trabalho, eu queria fazer alguns questionamentos. Você fala, Thaís, que teve 75 idosos acompanhados. Vocês traçaram o perfil desses idosos? Porque, assim, falar em idoso é muito amplo, né? Ah, é mais de 60 anos, mas qual que é as características desses idosos? Vocês têm essas informações? Então, os nossos pacientes, a maioria, assim, pelo menos no que se diz respeito à enfermagem, eles são muito bem acompanhados já. A nossa maior demanda hoje em dia com relação a esses idosos é tanto a questão da fisioterapia e da nutrição. São aspectos mais pacientes hipertensos, essas doenças crônicas que são bem sugestivas, assim, né? Hipertensão, diabetes são predominantes, polifarmácia também tem nos pacientes. A questão da fisioterapia, a gente tenta trabalhar com eles uma autonomia maior, né? Para eles poderem estar exercendo as atividades de vida diária. Mas, assim, o que você fala sobre traçar um perfil? São Porque, assim, idosos que são portadores crônicos, mas isso independente, nem que seja parcialmente de alguém. Porque eu digo assim, eu trabalho com cardiologia no hospital, né? E o fato de ser idoso já tem propensão para um risco cardiológico maior. Mas se vocês conhecem a questão de peso desses idosos, a questão de se fumo, tabagismo, sabe? Alguns fatores ainda podem direcionar melhor o atendimento desses idosos. Isso que eu quero dizer, eu traçar o perfil em ter mais informações sobre esse público. Na verdade, os nossos pacientes, eu fiquei até um pouco surpresa quando eu comecei a trabalhar com eles.
a maioria é muito, como é que eu falo, lúcido, sabe? Tem ciência do que é uma boa alimentação e de como fazer isso acontecer. Então, assim, tem muitos pacientes que eles levam a vida até naturalista demais, que a gente fica até um pouco assustado, porque, assim, eles são muito cientes de uma boa alimentação, de que é preciso fazer atividade física. Porém, a gente também tem pacientes que são relutantes. Tem paciente que é diabético, mas que vai continuar com a mesma alimentação dele, é rico em massas, não faz uso da insulina direito. Mas, assim, não é padrão, não é padrão. Tem esses dois lados. Tem os pacientes que tentam levar uma alimentação adequada, um estilo de vida, uma atividade física, tudo. Mas o que a gente vê muito também nos nossos pacientes é a questão da solitude. Isso aí eu falo que é padrão para quase todos eles. Eles se sentem muito sozinhos. Tem a questão da síndrome do ninho vazio, tem a questão do luto, porque perdeu o marido, o companheiro ou a companheira. Mas, assim, questão de por exemplo, a alimentação, a gente tem os dois lados. A gente tem tantos os pacientes que seguem uma alimentação muito boa, como tem uns que não leva essa questão muito a sério, que a gente vai passar informação para eles, vai explicar direitinho, mas eles não vão aderir. A gente tem os pacientes que fazem atividade física, mas a gente também tem aqueles que são super sedentários. E a gente vai passar, sim, os exercícios para eles fazerem em casa, porém, esses daqui não vão aderir. Mas, assim, é algo muito, muito igual, não tem como eu te falar assim, é mais um que outro, entendeu? Tá tudo muito igual ali. Eu acho que a internet, ela traz muita informação. E, assim, até demais, porque, igual, tem paciente, por exemplo, a banha de porco. Tem paciente que não vai largar a banha de porco para aderir ao óleo de soja. Entendeu? Por mais que a gente fale, ele não vai, porque ele quer mais essa coisa mais natural. Entendeu? Mas, assim, isso é muito relativo. Mas o que dá para ver, assim, na maioria dos idosos, é a questão da solidão mesmo. É questões mais psíquicas, psicológicas mesmo. A questão de um pouco de depressão, um pouco de ansiedade. Tem algum perfil que eu colocaria mais, assim, em questão dos pacientes hoje em dia. Eu acho que eu falo até que a gente até brinca, a gente fala que falta um psicólogo na nossa equipe multiprofissional, porque, de fato, e por mais que a gente caminhe, nem sempre a gente tem um retorno bom, porque às vezes ele não consegue as consultas psicológicas, enfim. Então, tudo bem, então, acho que o meu questionamento maior era esse mesmo, e assim, não sei se vocês fazem, sugerir, você fala que há uma melhora nítida, mas através de indicadores, você avalia a qualidade de vida, um call, algum instrumento validado, você pode fazer um antes e um depois desses pacientes que vocês estão acompanhando, Sim. é só isso mesmo. Não, é porque a gente faz uma avaliação multidimensional desses pacientes, né? A gente tem as escalas, os instrumentos validados, e basicamente, a gente resumiu esses instrumentos para poder dar tempo de estar atendendo esses pacientes. Porque senão ia ficar um pouco. Porque assim, a gente fazendo isso, a nossa consulta já é muito extensa. A nossa consulta dura em torno de 1 hora e meia. Então, assim, é uma consulta relativamente. Tem um tempo muito bom. Então, assim, aí a gente pegou várias escalas, vários instrumentos validados e fez essa escala multidimensional. Foi o que a gente conseguiu estar fazendo para poder estar trabalhando esses pacientes, entendeu? Para a gente poder estar vendo de fato a demanda deles. Tudo bem, muito obrigado pelos esclarecimentos. Obrigada a você. Pedimos agora a avaliadora Bruna Stephanie Souza Malaquia para fazer as suas considerações. Bom dia a todos, bom dia pessoal, bom dia professor Saulo, é um prazer revê-lo. Thaís, gostaria de te parabenizar pela apresentação, parabenizar também a residência multi do idoso, principalmente por a gente estar vivenciando a década do envelhecimento saudável, aquela proposta pela UPAS e pela OMS, que é entre o ano de 2021 e 2030, e ele traz para a gente, né, muito do que a Thaís falou durante a apresentação, que hoje, quando a gente fala de idoso, a gente já não vai mais trabalhar a doença própria do idoso, a gente vai trabalhar esse idoso enquanto autonomia e independência. Uma das minhas perguntas já foi respondida, que seria se vocês utilizavam a avaliação multi
desse idoso, que é a preconizada para conduzir a consulta, mas eu ainda tenho uma dúvida que se relaciona muito com o que colocado pelo Saulo. Uberaba, ele é conhecido como uma cidade longeva, onde os nossos idosos são octogenários. Eu gostaria de saber se esse perfil de idade, ele ainda continua mesmo após a pandemia. Perfil de... Porque que acontece? O nosso ambulatório ele já tem um tempo aí, só que a gente começou R1 agora em março, então assim, a gente pegou pós-pandemia. Então assim, eu não consigo nem te dizer se antes da pandemia o ambulatório era do mesmo jeito, se a demanda era do mesmo jeito, se a idade desses idosos, elas aumentaram ou não, entendeu? Essa estatística, assim, de antes pandemia e pós-pandemia, né? Porque muita coisa mudou. Mas eu sei que o ambulatório funciona, sim, funcionava antes da pandemia, mas, assim, esse dado anterior eu não sei te dizer, tá? Porque, assim, a gente começou agora em março, os R1s, né? Porque nós somos R1s, a gente começou agora em março, então, assim, não tenho como te informar mesmo, mas é uma boa. Posso estar olhando isso. Perfeito. Thaís, parabéns pela apresentação e muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada aos avaliadores. Só para confirmarmos, Thaís, sua coordenadora não está presente, né? Não, mas eu acho que deve ter coautores aqui. Estão. A coordenadora em si, não. Tá ok. Então, muito obrigada pela sua apresentação. Vamos agora para a apresentação da Ana Carolina Paiva Rodrigues. Só um minutinho que eu vou compartilhar. A coordenadora está presente? Tá, a lista presente. Então, pode começar. Vocês já estão vendo a minha tela? Está sim. Então tá, eu vou apresentar então sobre o grupo Mais Idade Mais Saúde, que é um grupo presente aqui no Centro Educacional da UFTM. Meu nome é Ana Carolina Paiva Rodrigues, nossa orientadora, né, é a professora Lisley Jorge, e a gente tem como co-orientadores, co-autores, né, a Luana, que é fisioterapeuta, a Riane, que é enfermeira, a Gisele, que é nutricionista, a Thaís e a Nayara, que são enfermeiras. Então, trazendo um pouquinho, né, do que a Thaís já trouxe, o Brasil tem atravessado, né, um período de envelhecimento da população e que, segundo o IBGE, né, o corte de maior ascensão da população brasileira é esse público idoso. Ana, com licença, os seus slides não estão passando. Não passou? Vamos ver. Mostrou novamente? Sim. Agora está no slide de introdução? Sim. Ok, então vou continuar. E aí, como eu já informei, né, a partir disso, o projeto de extensão intitulado Grupo Mais Idade Mais Saúde, ele surgiu em virtude da demanda de promover, na verdade, um acompanhamento integral aos usuários do ambulatório de assistência multiprofissional ao idoso e fornecer, né, a esses idosos um ambiente de troca de experiências, principalmente entre eles e entre a equipe multiprofissional da saúde. O nosso trabalho, ele tem o objetivo de relatar a experiência, né, da promoção de ações de educação em saúde nesse grupo de assistência multiprofissional à pessoa idosa, que é intitulado Grupo Mais Idade Mais Saúde. Os nossos métodos, né, é um relato de experiência de 6 profissionais que são discentes da residência multiprofissional em saúde e que são pertencentes ao eixo de concentração de saúde do idoso. Fazem parte da equipe, né, 3 enfermeiras, 2 fisioterapeutas e uma nutricionista. O grupo, ele funciona quinzenalmente, às terças-feiras, às 2h da tarde, no Centro Educacional da UFTM, no laboratório do Labfisco. Lá a gente, né, tem, a partir de março, a gente iniciou o grupo, né, a gestão desse grupo, e aí até agora, em novembro, a gente já tinha realizado 18 encontros.
Esses encontros, eles têm objetivos, né, educativos, de realizar dinâmicas e de compartilhamento mesmo de experiência entre os integrantes. Os temas que são vivenciados no grupo, eles são tanto sugeridos pelos idosos, que lá em março a gente passou, né, uma fichinha pedindo para que eles falassem um pouquinho sobre o que eles queriam abordar, e sobre também datas comemorativas da saúde que a gente aborda. A efetividade dessas ações, elas são analisadas através de feedback dos idosos após cada encontro. E a gente tem tido, graças a Deus, feedbacks positivos em relação às nossas atividades, né? Onde eles compartilham o que têm aprendido, que têm se sentido à vontade de compartilhar também com a gente e com os outros sobre cada assunto discutido. Aqui eu trouxe umas fotinhas sobre do nosso grupo, né, lá do nosso local, onde a gente realiza as atividades, os nossos participantes, e a terceira imagem é de um passeio aí que a gente promoveu para eles, para a Mata do Ipê. Em conclusão, né, os idosos que participam desse projeto, eles adquirem mais disposição para a independência funcional, eles têm melhores hábitos de vida e, consequentemente, eles geram um estilo de vida mais saudável. Melhoram a participação social, né? Então, quinzenalmente estão participando e vivenciando outras coisas, e trocando experiências e adquirindo mais conhecimento. E aqui estão nossas referências. Muito obrigada. Obrigada, Ana Carolina, pela sua apresentação. Tivemos a apresentação de grupo Mais Idade, Mais Saúde, Ana Carolina Paiva Rodrigues, de coordenação da professora Lisley Jorge Patrícia Martins. Pedimos agora ao avaliador Saulo Pereira da Costa para fazer as suas considerações. Boa tarde, bom dia, né? Ana, parabéns pela apresentação. Cumprimento a professora Lisley, professora Adriana, e também falar com a Bruna, né? É um prazer também te rever, Bruna. Eu até, na verdade, a hora que eu vi Bruna e Stefânia, eu não estava reconhecendo que é você, depois que eu vi Malaquias no final. Mas, enfim, Ana, com relação ao trabalho, eu acho que faz parte ainda daquela temática, né? Um trabalho muito relevante, essa questão de extensão. E o que você falou aí é muito importante, porque acho que na saúde a gente não só ensina, é uma troca de experiências. O que você aprende de feedback com esses idosos, imagina o tanto de experiência que eles têm para compartilhar com vocês. Então, assim, acho que é um trabalho enriquecedor. Vocês estão aprendendo com eles, como eles estão aprendendo com vocês. A gente teve um probleminha aí de alguns slides também, eu não vi foto, mas, assim, pelo que você falou, acho que realmente eles estão inseridos e isso é fundamental, né? A dúvida que eu tenho ainda faz parte de um pouco do que eu questionei no primeiro trabalho com a Thaís. Você fala que há uma melhora significativa de qualidade de vida, nítido, mas a gente hoje na saúde, a gente tem que pautar isso em dados, em evidências. Você faz algum tipo de mensuração desses dados? Há algum instrumento que você compara um antes e um depois? Eu vou te dar um exemplo. Às vezes o paciente entrou com uma dificuldade em tal coisa, e ele melhorou em determinada coisa. Como você faz esse processo avaliativo? No trabalho, né, eu faço parte do ambulatório que a Thais apresentou. Lá a gente tem essa avaliação, realmente, né? A gente avalia todos os pacientes que iniciam com a gente e que, posteriormente, a gente faz uma reavaliação. É até um tópico que a gente tem conversado, que a nossa avaliação, ela na verdade, foi construída, né, com a gente, e ela não tem um score final, e isso é uma demanda até, na verdade, que já está sendo tratada para a gente ter um score final e poder ter dados, né, palpáveis, mas que a gente já vem discutindo. Já no grupo, a gente não fez uma avaliação inicial, realmente os feedbacks são os nossos resultados. A gente não tem nenhuma avaliação, nem física, nem psicológica, né, pensando, né, em participação social, anterior para a gente falar. Os dados são mais de boca, né? Que a gente fala assim. Infelizmente, a gente não tem dados palpáveis assim para mim poder, né, ter uma publicação, alguma coisa assim.
Então, isso que eu ia dizer, porque fica assim, é um trabalho muito relevante, e eu acho que assim, fica uma dica que eu dou, assim, uma orientação, que quando eu falo em números, não precisa ser necessariamente um estudo quantitativo. Você pode fazer avaliações com próprios trechos do que os idosos fazem. Você faz uma pesquisa qualitativa. O que eu estou querendo propor é você ter algum parâmetro de avaliação, de realmente que seja com feedback, ou que seja, mas embasar isso, ó, melhorou por conta disso e por conta daquilo. Você ter uma resposta, porque isso você vai trazer uns dados e você pode sim publicar isso, que eu acho que é muito relevante essa questão. Eu só estou querendo direcionar para você ter realmente uma comprovação de que está tendo essa melhora. Mas no mais, parabéns pela apresentação e pelo trabalho. Obrigada pela dica. A gente vai olhar assim. Obrigada, professor Saulo. Professora Bruna, por favor, pode fazer as suas considerações. Obrigada. Bom dia, Ana. Cumprimento também a professora Adriana, a professora Lisley. Ana, parabéns pela apresentação. Eu sou um pouco suspeita para falar da saúde do idoso, porque é meu cantinho, é minha paixão também. Ana, e com essa experiência que eu tenho em saúde do idoso, até para que você me ajude a pensar nas minhas próximas intervenções. A gente sabe que a gente precisa de algumas estratégias para que esses idosos aderem, participem dos projetos mesmo. O que vocês utilizaram, além das intervenções educativas, para chamar a atenção desses idosos e fazer com que eles frequentassem? Então, essa é uma dificuldade, assim, constante, né, dentro do grupo. A gente pegou, né, a residência em março, iniciou vindo de um outro grupo, e aí, inicialmente, a gente teve aquela evasão, que, né, infelizmente acontece. E aí, a gente tem um grupo de WhatsApp, onde tem vários idosos, e a gente, quinzenalmente, né, na verdade, uma semana antes, a gente envia os convites, pede, né, para que eles marquem presença, fiquem incentivando. Além disso, questão de temática, né? Então, igual a gente falou, bem no início da residência, a gente procurou saber o que eles queriam, né? Escutar e o que eles queriam. Então, isso eu acho que influencia um pouco, né? Quando eles percebem que a gente está ouvindo, né, o que eles querem, ou falando o que eles querem, eu acho que ajuda. Mas no meio do ano, acho que foi em julho, a gente viu a necessidade de realmente sair para procurar esses idosos. E aí a gente fez uma busca ativa, a gente foi até na UAI, onde, né, tem um número grande de idosos, e aí conversamos pessoalmente, cara a cara, explicamos um pouquinho sobre o projeto, pedimos, né, parcerias também realmente para ver se a gente conseguia melhorar o número de idosos, né, que participavam do grupo. Assim, tem algumas coisas que também acabam não contribuindo muito, o horário, por ser uma terça-feira à tarde, então tem alguns que ainda são ativos, que trabalham, né? A gente tem um perfil de idosos mais, assim, de 60, 65, não são idosos tão com a idade mais avançada, então acaba que isso também, acaba que tem encontro que vai, tem encontro que não vai, porque tem compromissos, trabalham, mas assim, a gente viu a necessidade mesmo de fazer a busca ativa. A gente teve um momento que a gente precisou ir presencialmente, procurar mesmo, não só pelo WhatsApp e tal. Perfeito, Ana. Parabéns, parabenizo ao grupo, a professora Adriana, Lisley, e reforço a importância de fazer esses espaços de interação e de vivência para aqueles que não trabalham, tenham a vivência mesmo e se libertar do sentimento de inutilidade, de só ficar em casa, sem nenhuma função. Então, parabéns à residência em sempre manter esses grupos de vivência. Obrigada. Obrigada, professora Bruna. Obrigada, Ana, pela sua apresentação. A próxima apresentação agora, Peste e Enfermagem, Jornada de Saúde do Homem. Soiane Paris Brucieri, de coordenação de Gilberto de Araújo Pereira. Só um minuto que eu já vou apresentar. O coordenador está presente? Tá sim, é Gilberto. Então, pode iniciar. Boa apresentação, Soiane. Obrigada.
Oi, bom dia então. Eu sou a Soiane Paris e eu vou apresentar hoje, né, sobre o nosso projeto do PET Enfermagem, Jornada da Saúde do Homem. Meu orientador é o professor Gilberto de Araújo Pereira e os coautores são todos os demais integrantes do projeto do programa PET Enfermagem. Bom, então, falando sobre o que diz respeito à saúde do homem, né, a gente pode falar que no Brasil a atenção primária à saúde, ela tem dentre as suas políticas a Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem, que é o PNAD, cujo objetivo é atuar justamente como uma facilitadora no acesso aos serviços básicos de saúde pela população masculina. E conforme alguns estudos comparativos, a gente consegue falar que vários homens, entre homens e mulheres, os homens eles são mais vulneráveis às doenças, sobretudo às enfermidades graves e crônicas, e que eles morrem também mais precocemente, juntamente com tudo isso, né? E como um agravante, a gente pode também dizer que vários desses agravos eles poderiam ser evitados caso os homens realizassem com regularidade as medidas de prevenção primária. Nesse sentido, então, a gente vê que a resistência masculina aos serviços de saúde na atenção primária aumenta a sobrecarga financeira da sociedade, mas também, sobretudo, o sofrimento físico e emocional do paciente ou do indivíduo ali que negligencia esse cuidado, como também dos seus familiares. E, dessa forma, a realização do PET Enfermagem busca atuar justamente nesse cenário, com a realização do evento da Jornada de Saúde do Homem, que ele desenvolve um papel muito imprescindível para ampliar e aprofundar a discussão sobre os aspectos da atenção à saúde da população masculina, seja no que tange ao acesso aos serviços de saúde, como também a formação e qualificação dos profissionais voltados para estratégias que visam o atendimento integral e humanizado à saúde dessa população, né? Então, como justificativa e objetivos, a gente tem a contribuição para a promoção de mudanças positivas no cenário atual e também no que diz respeito à atenção à saúde da população masculina. E a metodologia do nosso projeto, ela se dá de forma anual, desde 2011. Então, no ano passado, que é o que eu estou trazendo aqui, o evento teve a sua 11ª edição. E acontece sempre no mês de novembro, porque no mês de novembro a gente tem um mês voltado à conscientização da saúde do homem. E ela busca levar a educação em saúde para a comunidade acadêmica e popular, abordando a importância e estimulando sobre a conscientização no que diz respeito à saúde do homem e prevenção de doenças comuns. A atividade no ano de 2022 foi organizada em 3 dias, conforme o cronograma que foi planejado e estabelecido previamente durante todo o ano pelo grupo do PET Enfermagem. A divulgação ela foi realizada por meio das redes sociais do PET, né, Instagram, WhatsApp, enfim, e pelas redes sociais dos membros do programa também. Então, o primeiro dia foi destinado à abertura da jornada, onde aconteceu uma atividade extensionista com a população que frequenta a Feira Livre da Abadia, aqui no bairro, né, da Abadia, onde fica localizado o campus da UFTM, onde a gente já tem as aulas. O segundo dia compreendeu a realização de uma atividade que também foi extensionista, onde a gente visitou a Central de Abastecimento de Uberaba, que é o CEASA, e lá foram realizados a aferição de pressão arterial e teste de glicemia capilar, juntamente com a educação em saúde com a população que estava ali presente. Aqui eu até trouxe a imagem, né? Aqui na esquerda a gente tem a atividade que foi realizada na feira e na direita no CEASA. Por fim, o terceiro e último dia ele aconteceu com a realização do mini curso de Novembro Azul, que aconteceu de forma online pelo YouTube. As inscrições elas foram realizadas pela plataforma Eventbrite, com divulgação nas redes sociais também. E ela contou com a participação de 2 palestrantes convidados para falar sobre os assuntos pertinentes da temática. Então a gente teve a abertura, a primeira palestra com o tema de Homem, Saúde e Cotidiano, pelo enfermeiro Fausto Neto, e em seguida a última palestra foi sobre masculinidade negra e autocuidado, pelo psicólogo Basílio Teodoro dos Santos. Então, inicialmente, na organização dessa atividade, a gente define os dias, os locais e as metodologias que serão desenvolvidas durante a jornada, e, em sequência, a gente define os temas das palestras, os palestrantes convidados e as ações na comunidade.
O primeiro dia ele aconteceu no dia 27 de novembro do ano passado, lá na feira, das 8 horas ao meio-dia, com a abordagem de aproximadamente 50 transeuntes que estavam ali passando pela feira. O segundo dia teve a sua ocorrência no dia 29 de novembro do ano passado também, das 5h40 às 8 horas, com a participação de, em média, 610 ouvintes durante a transmissão. E, por fim, o projeto se encerrou no dia 30 de novembro, com a visita no SEASA, das 6 às 10 horas da manhã, com a participação de aproximadamente 100 pessoas. Então, a gente consegue falar, né, que o desenvolvimento da jornada ela colabora muito para o aprimoramento dos petianos no que a gente pode falar da saúde e prevenção de doenças, buscando formas para atingir a população-alvo. E a gente observa um número crescente de participantes a cada ano, apesar do público masculino apresentar uma resistência muito grande na busca por esse serviço, que é justamente o que eu falei muito aqui nesse trabalho, né? E a gente vê, então, a evolução uma evolução e avanço nesse ponto, juntamente com a busca por acolhimento da população masculina. Esse crescimento ele se faz notório por meio de um grande número de interessados em presenciar as ações extensionistas que a gente oferece, onde eles realizam questionamentos e demonstram interesse em apropriar mais profundamente do que diz respeito à saúde do homem. E, por fim, então, a gente consegue concluir que, com isso, a jornada colabora muito para fomentar discussões e reflexões do âmbito da saúde do homem na comunidade, bem como no âmbito acadêmico, proporcionando o aprimoramento na formação dos discentes do curso de enfermagem, contribuindo, então, dessa forma, para a realização do evento e alcançando a promoção de mudanças positivas no cenário atual da atenção à saúde da população masculina. Aqui eu trouxe 2 imagens também, que é da feira e do SEASA, do grupo que estava lá presente, junto com o nosso tutor Gilberto, que também esteve junto nas 2 atividades. Essa é a minha referência e muito obrigada. Obrigada, Soiane, pela sua apresentação. Pedimos, por favor, ao professor Saulo para fazer as suas considerações. Bom dia, Bruna, parabenizar você pelo trabalho, também dar um cumprimento ao professor Gilberto e dizer que, do jeito que a Bruna falou, que ela é suspeita para falar de saúde do idoso, em geral, né? Eu acho que eu também sou suspeito para falar do PET. Eu sou enfermeiro de formação, formei também no PET, passei pelo PET durante minha graduação, e o trabalho eu vejo como muito relevante, né? Para abordar essa questão de saúde do homem, é uma questão de saúde pública, e tirar um pouco dessa relação que homem, em novembro, é próstata. Muita gente fala assim, chegou novembro, é o dedão, é aquela brincadeira, aquele negócio. E cria uma coisa que não estou falando que o exame de próstata é importante. Com certeza é importante o rastreamento. Só que a saúde do homem é muito mais ampla, né? Então, vocês abordarem tantos aspectos envolvendo a saúde do homem, essa resistência que eles têm de procurar a saúde, eu acho que é uma forma de conscientização muito importante. O que a dúvida que eu tenho, assim, eu achei bem... até fiquei surpreso que vocês abordaram aí quase 1.000 pessoas, né, nesse período, e de forma que baseado no tripé do PET, né, que eu sei que vocês não trabalham com extensão como isso, uma forma de pesquisa, como você está divulgando o trabalho, e uma forma de ensino, através desses minicursos, essas palestras. Então, acho que a abordagem está bem completa. O que eu fiquei, assim, surpreso, como eu falei, esses 1.000 pessoas, como vocês abordaram eles? Teve uma forma, um padrão para vocês abordarem, para ter tanta forma de inserir? Como é que vocês abordaram essas pessoas para eles estarem recebendo essas informações? Então, Saulo, obrigado pela pergunta inicialmente, né? Quando a gente fala sobre isso, eu acho que o papel que o PET desenvolve, de uma forma geral, contribui muito para a gente conseguir esse público, porque não é um trabalho que foi desenvolvido de forma pontual na jornada da saúde do homem. Como eu falei, né? Ele estava na sua 11ª ocorrência. Então, é um trabalho que a gente desenvolve há anos e é uma construção muito gradual. Tanto os minicursos que a gente desenvolve de forma remota, como também as atividades extensionistas, eles acontecem há muito tempo dentro do PET.
e com isso a gente vai conseguindo conquistar o nosso público, tanto que as atividades na feira a gente desenvolve quinzenalmente lá na feira, né? E então eles já ficam esperando que a gente vai estar lá. Muitos deles já conhecem a gente, já tem essa busca pelas nossas atividades. Então, é uma coisa que a gente construiu e que eu acredito que surte muito efeito justamente por isso, porque a gente consegue ter esse trabalho. Tanto que no SEASA, a gente foi no mês passado, né, que foi a 12ª edição da jornada, e eu estive presente tanto nesse ano como também no ano passado, e tinham pessoas que lembraram da gente, lembraram de mim. Eu lembrei também de muitos dos que eu abordei lá no SEASA, como também na feira. Então, eu acredito que seja isso, seja um reflexo de todas as atividades que a gente desenvolve, que faz a gente criar esse vínculo, que é um serviço muito importante, né? Essa construção do vínculo em qualquer atividade de educação e saúde e no que diz respeito aos serviços de saúde mesmo. Concordo. Eu até ia falar isso mesmo, porque quando você desenvolve esse vínculo, você passa a ter uma confiança com aquelas pessoas, né? E a gente não quer que as pessoas não sejam clientes da gente no sentido assim, de estar sempre doente. Não, sejam clientes no intuito de estar sempre procurando e promover a saúde. Então, parabéns mais uma vez pelo trabalho e continue desenvolvendo isso. Muito obrigada. Obrigada, professor Saulo. Pedimos da professora Bruna para fazer as suas considerações. Bom dia, Soiane. Soiane, Bom você não me é estranha, mas eu não consigo lembrar de onde. Antropologia. Antropologia. Que bom te ver nessa jornada. A gente se conheceu, então, bem lá no começo, então você já avançou muito na enfermagem. Parabéns pelo domínio do tema. Eu vi que você falou sobre a temática como uma paixão e, com certeza, a saúde do homem precisa de cada vez mais pessoas que se envolvam. Parabenizo também o professor Gilberto por conduzir esse projeto por tanto tempo. Ô, Soiane, eu tenho uma dúvida. Quando vocês fazem a intervenção na feira, vocês ofertam apenas o serviço de aferição de PA? Eu digo assim, apenas porque eu vou complementar com uma pergunta, e não dizendo que isso não é importante, por favor, é muito importante. Ou vocês realizam também alguma outra intervenção, alguma atividade de educação com essa pessoa que passam por vocês? Então, as atividades que a gente desenvolve na feira, elas sempre têm a presença de um profissional já formado da enfermagem, justamente para conseguir fazer essa intervenção quando necessário, porque são pessoas que geralmente já têm uma comorbidade crônica, né? E a gente desenvolve a aferição de PA e glicemia, e a educação em saúde sempre sobre um tema que varia, então sempre vai variando de acordo com o cronograma que a gente desenvolve, mas além disso a gente tem o enfermeiro que costuma estar dando esse auxílio. A gente não consegue fazer encaminhamento e nem nada nesse sentido, porque não é uma parceria que a gente ainda conseguiu estabelecer, mas é algo que a gente já consegue ajudar bastante. Por exemplo, quando tem pessoas que já estão com a PA muito alterada, que vão lá muitas vezes, sempre tem essa alteração, como também na glicemia, a gente orienta, está procurando o serviço de saúde, solicitando os exames necessários, né? Qual a unidade que eles podem procurar. Então, a gente tenta fazer essas coisas e costuma dar bastante resultado. Tem muita gente que se mostra resistente, mas com a gente conversando ali, mostrando a importância daquilo, eles entendem muitas vezes e depois retornam mostrando que fizeram essa busca. Nem sempre acontece, infelizmente, né? Tem aqueles que realmente são muito resistentes, mas a gente costuma ajudar bastante, né, nessa questão da abordagem. E aí, além disso, a gente muitas vezes busca parceria com ligas e outras organizações da faculdade mesmo para estar fazendo parceria nas ações com a gente. Então, liga de diabetes, liga de atividade física e nutrição. A residência multi, muitas vezes, já participou com a gente também da atividade. Então, as formas que a gente consegue estar realizando esse serviço. Tanto que na jornada do ano passado, que foi que eu trouxe a foto aqui, que a gente fez com a feira, a residência multi estava presente e eles estavam fazendo essas abordagens de orientar melhor e de explicar sobre o serviço
que eles desenvolvem lá e dos atendimentos que eles oferecem. Ótimo, Soiane, parabéns. E principalmente por essa indicação dos espaços onde eles podem buscar atendimento, né? Porque a gente sabe que, às vezes, o homem não vai procurar o sistema de saúde pela demanda de trabalho que ele tem, que é muito longa. Então, indicar as unidades de saúde com atendimento expandido já é um passo muito grande para tentar inseri-los nos serviços de saúde. Eu deixo como proposta para o grupo expandir, já que a gente está há tanto tempo atuando na feira da Abadia, já criando esse vínculo, quem sabe, então, expandir para outras feiras, outros espaços, as feiras que acontecem em bairros mais vulneráveis. Então, para expandir esse projeto, porque ele é muito bacana e a cidade tem e merece receber esse atendimento. Obrigada, Soiane. Obrigada, e parabéns, professor Gilberto. Só um adendo também, esse projeto da feira é um projeto à parte também, que a gente aproveita dele para usar na jornada, né? Tanto que vai ter uma apresentação especificamente da feira. Mas acho que o Gilberto vai falar um pouco mais sobre isso, mas sim, muito obrigada pela sugestão. É uma coisa que a gente costuma falar muito lá dentro e vou levar novamente para a gente reforçar e tentar colocar isso na prática, porque realmente é muito importante a gente ver lá nas atividades como a população gosta e se sente recebida com isso. Obrigada. Professor Gilberto? Posso fazer um comentário? Pode. Nossa, minha garganta. Bom dia a todos, né? Obrigado. Parabéns, Soiane, pela apresentação. Obrigado a todos, né? O Saulo, a Bruna, pelas considerações. É só reforçar, né, que esse projeto, ele é um projeto longevo, né, como a Soiane colocou, e ele foi modificando, né? Ele basicamente, o Saulo vai lembrar lá acho que das primeiras edições, basicamente era uma jornada com palestras, né? E a gente foi percebendo que essas palestras a gente estava não estávamos atingindo um público importante que é a população, né? Então, por isso é que, no decorrer desse período, a gente foi ampliando esse projeto e fazendo uma interação com outros projetos, que é o PET na comunidade, que a gente chama de o nome fantasia PET na feira, né? Mas todos são de educação e saúde. E também não é um serviço, né? Então, quando a Soiane coloca que a gente faz as atividades, né, de educação e saúde, como a gente faz na feira, na época da jornada, nesses vários espaços, o carro-chefe é a educação e saúde. Aferir uma pressão ou fazer um teste rápido de glicemia é uma estratégia de comunicação que a gente já tem comprovadamente percebido que são estratégias que ajudam a chamar a atenção da população, aproximar e aí sim construir um diálogo onde se faz, né, eu acho que uma estratégia muito necessária para se fazer educação e saúde, né? Porque os alunos estão ali aprendendo, é um campo de aprendizagem para eles. Então, quando conversa com a população, não é só fazer uma educação de saúde lá e entregar um panfleto, entregar um folder, né, derramar um tanto de informação em cima dessas pessoas, mas sim ter um canal de mão dupla, né, de comunicação, de conversa mesmo com essa população. Então, só deixar claro mesmo, e como a Bruna colocou, esses projetos são importantíssimos para fazer essa ponte, né, com a atenção primária, em alguns casos com a atenção secundária ou terciária de saúde. Obrigado. Obrigada, professor Gilberto. Obrigada, Soiane, pela sua apresentação. Obrigada. A próxima apresentação agora é Universidade Aberta à Terceira Idade, um projeto de extensão. A autora Thaís Cristina Grou, coordenação da professora Lisley Jorge Patrício, que está aqui presente. Thaís Cristina, pode iniciar, por favor? Bom dia, Elisângela, professor Sal, professora Bruna, vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Vou compartilhar minha tela.
slides estão passando? Está. Certo. Bom, meu nome é Thaís, eu sou discente do programa de pós-graduação em fisioterapia, orientando da professora Lisley, para apresentar o projeto de extensão Universidade Aberta Terceira Idade, o AT. Também com orientação da professora Lisley e os colaboradores. Bom, o movimento Universidade Aberta Terceira Idade, ela teve início e repercussão entre as décadas de 60 e 70, principalmente na Europa. A partir disso, as iniciativas em inserir esse idoso nos bancos acadêmicos, a partir de programas especiais voltados para essa população da terceira idade, foram numerosas e bem-sucedidas. Hoje, no Brasil, elas faz presente em 150 universidades, e a partir do segundo semestre de 2009, ela teve início na Universidade Federal do Triângulo Mineira, com iniciativa da professora Lisley. O programa UAT, ela se baseia em 3 eixos, então, participação, autonomia e integração desse idoso. Os objetivos do projeto de extensão: promoção social e prevenção de agravos aos idosos, despertar aos acadêmicos a consciência da responsabilidade social, consolidar o compromisso social e político da UFTM com a sociedade, propiciar campos de atuação de ensino e pesquisa. Os métodos: pensando que esse projeto de extensão ele é fluxo, ele é contínuo, com submissões anuais, ele teve início em 2009 e continua em vigência até o ano referente a hoje, 2023, com projeção para 2024. Os encontros eles são semanais no Centro Educacional da UFTM, às quintas-feiras, a partir das 13 horas até as 17h30. As oficinas elas são ministradas pelos alunos dos cursos de serviço social, fisioterapia, medicina, terapia ocupacional, sob orientação dos discentes da instituição. Os critérios de inclusão desses idosos no projeto foram idade igual ou superior a 55 anos, alfabetização, comprometimento com o projeto, então assiduidade na presença, 75% de presença, integridade cognitiva e funcional dos idosos para participar das atividades. A avaliação foi realizada a partir da assiduidade dos participantes e comprometimento dos alunos. Então, como resultado, referente ao ano passado, a partir de julho, que ocorreu até agosto de 2023, com proposta para 2023 e 2024. Eu coloquei aqui para vocês a publicação no site oficial da UFTM, que aconteceu agora no mês passado, com a inscrição de 70 idosos para participar das oficinas que já tiveram início agora no mês de novembro. As oficinas, elas têm carros-chefes, que são as oficinas de memória, informática e yoga. Trouxe alguns resultados para vocês, então, a primeira imagem, a oficina de memória, a segunda, oficina de informática e tecnologia, então, aborda também redes sociais, e a oficina de yoga. Outras atividades ocorrem, então, aulas teóricas, práticas e dinâmicas. Então, aulas teóricas, por exemplo, sobre o SUS, exercício físico de fortalecimento, alongamento, terapia integrativa, confecção de mandalas e outras atividades como iniciação no aprendizado de idioma, inglês, expressão corporal, dança, atividades e dinâmicas de automassagem, abordagem em saúde, então, diversos temas, alguns deles, febre maculosa, circulação sanguínea, hepatite, vacina, e a oficina Histórias de Vida, ela foi realizada por uma voluntária da comunidade e resultou em um livro, com algumas histórias desses idosos participantes. Avaliação. Então, como eu falei, periodicidade e o próprio feedback dos participantes, a sua idade deles nas participações, interesse e satisfação dos participantes, comprometimento dos alunos e dos docentes envolvidos nas atividades. Conclusão. O projeto possibilitou a integração dos idosos ao meio universitário e a inserção da vida enquanto cidadão, colocando em prática, então, as premissas do envelhecimento ativo, onde desejos ganham espaço. Então, o projeto AT, a gente pode afirmar que ele proporciona ferramentas para o idoso, tornando o protagonista da sua própria saúde, que são as referências que eu utilizei na apresentação. Obrigada. Obrigada, Thaís, pela sua apresentação. Pedimos ao professor Saulo para fazer as suas considerações. Bom dia, Thaís, mais uma vez. Parabenizo o trabalho, também a professora Lisley, né, conduziu mais um trabalho. Você mostrou muito o domínio do tema, viu, Thaís? Gostei da sua apresentação, da sua forma de falar.
Os slides estão bem dispostos, então foi uma apresentação muito segura, parabéns. Com relação ao tema, eu acho, mais uma vez, acho que é repetitivo falar, que é muito importante, eu acho que mas você traz além, você traz uma reflexão de que o idoso realmente é protagonista. O idoso, muitas vezes, é um quadro que ele já está aposentado, ele tem mais tempo, e tem sim que desenvolver, tem que desenvolver o inglês. Acho que é legal, assim, no resumo, vocês falaram até de redes sociais, vocês inserem eles, porque imagina, eu tenho, assim, tios que às vezes ficam com vergonha, não vou mexer em Instagram, isso não é para mim, já passou meu tempo. E não, né, a vida da gente é contínua, é um aprendizado, é contínuo, e vocês trabalharem com memória, com dança, eu acho que tá de parabéns mesmo, é um trabalho muito relevante. A dúvida que eu fiquei com relação, quando você fala critério de inclusão, você fala assim, que tem que ter a capacidade cognitiva. Mais uma vez, se isso é subjetivo, você tem alguma avaliação para isso? E também uma curiosidade, assim, você aborda 55 anos. Tem algum motivo para não estar abordado acima de 60? Vocês decidiram isso por algum consenso? Mas, no mais, é só isso mesmo. Bom, para participar das dinâmicas, né, o idoso ele tem que ter um comprometimento, tem que ter um comprometimento cognitivo funcional. Aí eu vou passar para a professora Lisley, porque eu não sei afirmar se tem alguma avaliação, se é aplicado o minimento. Eu acredito que esse idoso ele já vem, né, continuamente participando do projeto de extensão. E quando tem entrada de novos, eu não consigo falar. Professora Lisley, pode me ajudar? Bom dia a todos. Rapidinho aqui para não tomar muito tempo. Na realidade, essa questão da cognição, ela é só aquelas que realmente a gente vê um comprometimento muito maior, que não tem como a gente realmente acolher ali, porque o público ele é bem específico, né? A dinâmica ela é diferente. Então, na verdade, a gente nem aplica nenhum instrumento. Se a gente realmente tem essa percepção de alguém que tenha um comprometimento mais expressivo, realmente a gente direciona para um outro projeto que a gente tem, que é o Mais Idade, Mais Saúde, que tem essa abordagem. Na UAT, como a gente tem essa dinâmica que foi apresentada, a gente não consegue ali fazer esse acolhimento, né? E a idade de 55 anos é, na realidade, uma ideia que nós tivemos em função da questão de aposentadoria, numa época atrás, que nos foi solicitado para acolher esse público nessa transição de aposentadoria e tal. E a gente acabou deixando aí aberto até os 55 anos, mas a gente tem público até de 51 procurando em função da informática. Mas a gente tem que estabelecer uma idade, né, para realmente ter um corte aí, senão acaba tendo um comprometimento das nossas atividades. Mas é isso, por enquanto. Muito obrigado, professora. Ficou bem claro. E realmente, assim, os trabalhos hoje em dia, até o milímetro está caindo em desuso, realmente, nos trabalhos atuais. Eu só pergunto porque, assim, realmente você tem que esclarecer como é o critério, é subjetivo ou não, mas é o que você falou, você já acompanha esse público, você já tem essa formação para isso, né? A gente não é leigo para identificar aquelas pessoas que não são capazes de responder e de realmente participar. Era só uma curiosidade mesmo. E, mais uma vez, parabéns pela condução do trabalho. Obrigada, professor. Obrigada, professor Saulo. Obrigada, professora Lisley. E pedimos à professora Bruna para fazer as suas considerações. Bom dia, Thaís. Bom dia. Parabéns, Lisley, por conduzir a UAT por tanto tempo. Thaís, reforço a fala do Saulo, você tem um comprometimento, demonstrou o envolvimento real com o projeto. Eu tenho apenas uma dúvida. O projeto ele é muito voltado, então, para as atividades de vida avançada, né? Que é inserir esse idoso mesmo num ambiente que vai extrapolar apenas a educação em saúde, que é uma educação, seja a educação formal, não formal, inserção no inglês, e tem realmente essa exclusão das pessoas com menor nível de cognição. A minha dúvida, tanto para a Lisley, para a Thaís, se num futuro o projeto pensa em alguma ação para incluir essas pessoas com menor cognição, ou o projeto vai se manter nesse perfil de ter mesmo uma seleção e manter-se da forma que ele já é e que tem essa tradição? Acho que esse eu posso responder, professora Alice, porque eu como residente, em 2021, eu participei do Mais Idade, Mais Saúde, e a Universidade Aberta e o Mais Idade, Mais Saúde, eles andam muito juntos, né? Acredita, a gente recebeu, inclusive, eu enquanto residente, nós recebemos alguns idosos que estavam na UAT e, infelizmente, não conseguiam participar das atividades e a gente deu, né, continuidade a esse acompanhamento.
Eu acredito, pelas oficinas que já estão em andamento, 2023 com projeção para 2024, que vai continuar funcionando, que para agora não tem como abranger esses idosos, pensando nessas iniciativas em inglês, tecnologia. Então, a gente tem que considerar esse idoso com esse comprometimento. Professora Alice, se você quiser complementar. Não, eu acho que não, é isso mesmo. A gente tem um outro projeto que tem esse direcionamento. Nós estamos também entrando em contato com algumas escolas, porque a gente vai iniciar uma proposta de alfabetização para idosos na UAT, dentro da UAT. Como a gente só está ajustando a questão de carga horária, porque não vai ser no formato EJA, porque isso acontece no período noturno e a gente entende a dificuldade desses idosos irem para as escolas. Então, a gente está em parceria com a escola para a gente tentar fazer essa conexão e aí talvez a gente consiga também acolher um outro público, mais a questão cognitiva, a gente tem realmente um outro grupo direcionado, porque a abordagem tem que ser mais específica. Obrigada, professora. Parabéns, Lisley. Parabéns, Thaís. Obrigada. Obrigada. Obrigada, professora Bruna, a professora Lisley. Obrigada, Thaís, pela sua apresentação. A próxima apresentação agora é Associações rumo à Agenda 2030. Associações de Advocacia, Equidade, Sustentabilidade e Justiça Social nos caminhos da agenda. Autor Henrique Faleiro de Pádua Ferreira, de coordenação da professora Luciana Cristina Caetano de Moraes Silva, que está aqui presente. Henrique, pode iniciar, por favor? Oi, pessoal, tudo bem? Vou compartilhar aqui meus slides. Tá dando para me ouvir bem? Tá dando para passar os slides? Sim. Tá bom, perfeito. Bom, pessoal, bom dia, meu nome é Henrique. Hoje eu vou estar apresentando o trabalho Associações com a Agenda 2030, Associações e Advocacy, Equidade, Sustentabilidade e Justiça Social nos Caminhos da Agenda, sob orientação da professora Luciana e com a autoria da Ana. Bom, para a gente começar a falar sobre esse assunto que me encanta muito, eu tenho que fazer algumas introduções e eu vou tentar passar o mais rápido possível nelas. Mas a Agenda 2030 é um acordo assinado por 193 países em 2015, que tem como objetivo colocar objetivos e metas para os países cumprirem, são 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, para eles cumprirem até o ano de 2030, visando diminuir a fome, diminuir as desigualdades sociais, proteção do meio ambiente, entre várias outras. E a agenda vai colocar como um dos principais atores, dentre vários outros, as organizações de sociedade civil, responsáveis por ir atrás, responsáveis por fiscalizar e conseguir o alcance dessas metas. No âmbito da saúde, que é o nosso recorte, essas organizações são protagonizadas pelas associações de pacientes. São associações que têm um papel relevante dentro do SUS e da saúde coletiva, apesar da gente ter uma literatura um pouco escassa sobre a definição delas e como elas funcionam aqui no Brasil. Essas associações podem utilizar de estratégias tais quais o advocacy, que, bem brevemente, a gente pode definir como uma luta de causa, como os grupos de pressão, usando de estratégias a longo prazo, com ou sem incidência política, a favor de uma causa, a favor de uma mudança, e que são essenciais para a gente ter a conquista e a manutenção de direitos em saúde, garantindo os objetivos da Agenda 2030, inicialmente, que a gente está usando aqui. Bom, então os nossos objetivos foi, diante de tudo isso que eu falei, a gente querer promover oficinas de capacitação de advocacy, então de estratégia de mobilização política em associações de pacientes, relacionando suas demandas aos objetivos do desenvolvimento sustentável, levando em consideração um papel essencial das associações de pacientes na defesa e garantia de direitos em saúde, no Sistema Único de Saúde. A nossa metodologia, passando aqui bem rapidinho, foi inicialmente reuniões de capacitação com a equipe extensionista para preparação dos materiais, posteriormente oficinas de advocacy que a gente realizou em 2 associações de pacientes de Uberaba, 6 encontros em associação de pessoas com deficiência e 5 encontros em associação de pessoas com doença falciforme. Os encontros duravam de 2 a 3 horas, abrangiam em torno de 25 associados no total, e ao final a gente fazia a coleta de palavras-chave dos participantes e registro em diário de campo dos extensionistas para avaliação das atividades. Como resultados, apesar de ter sido, como foi algo extenso
que durou todo o ano, a gente tem muitos resultados. Aqui, tentando fazer um voo para abranger tudo, a gente destacou algumas percepções comuns para ambas as associações. A gente não poderia deixar de fora a compreensão do conceito de sustentabilidade e dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que muitas associações não conheciam e que agora elas usam também de justificativa, de escopo, para conseguir potencializar essa luta. A percepção como sujeito coletivo de direito, potente também, dentro da luta de saúde coletiva. A importância e necessidade da escutativa, isso aqui foi algo mais notado pela equipe extensionista, em que a gente percebeu que em muitos momentos a nossa conversa iniciava e a gente ia direto para as demandas, a gente ouvia bastante sobre a questão das iniquidades sociais, dos direitos que não estavam sendo cumpridos, de violências que aqueles pacientes passavam. A gente viu ao longo das oficinas um amadurecimento das demandas e a percepção da relevância do planejamento e da estratégia no advocacy para a defesa de suas causas. E ao final das oficinas, em ambas as associações, a gente observou o entendimento dos conceitos dialogados e a proposição de mudanças organizacionais no interior delas, como, por exemplo, fazer mais reuniões, fazer parceria com outros órgãos, etc. Ambas tinham um potencial e uma vontade muito de partir para a incidência política. Aqui são fotos nossas nessas reuniões, nessas oficinas que aconteceram. E também, no momento, a gente está desenvolvendo um guia de advocacy, um manual de advocacy, que, na realidade, aqui nós temos 3 fotinhas, que são capturas de tela das primeiras páginas do primeiro capítulo desse manual, que é um manual que foi construído com base em tudo aquilo que a gente vivenciou. Então, a gente pegando a literatura que a gente tem sobre o tema e toda a experiência, o compartilhamento de informações, tudo aquilo que a gente aprendeu nas associações, na realidade, assim, a gente está construindo isso em conjunto, e obviamente as primeiras pessoas que virão isso são os participantes das reuniões para ver se está de acordo, se era isso mesmo, até porque foi uma demanda deles, o pedido da gente ter um material escrito, porque eles se interessaram bastante pelos conceitos, por tudo que a gente mostrou. Por fim, como conclusão, a gente percebe que a extensão, esse projeto de extensão, oportunizou a criação de uma ponte entre a academia, entre a universidade e as organizações de sociedade civil. Para as associações de pacientes, ficou notável o fortalecimento da autonomia delas e das potencialidades delas na luta pelo direito à saúde. E para os acadêmicos extensionistas, possibilitou a compreensão das demandas das associações de paciente, ao passo que contribuiu para visualizá-las como atores estratégicos para o cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E aqui são as referências principais que a gente utilizou nessa apresentação. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Henrique. Pedimos ao professor Saulo para fazer as suas considerações. Bom dia, Henrique. Bom dia, professora Luciana. Parabéns pela apresentação, viu, Henrique? Você também se mostrou muito seguro na sua fala, domínio do tema. Acho que é um tema realmente que tem que ser debatido. Falar em mobilização política, muita gente julga política com questão de eleição, e a gente acha que envolver política como um direito é fundamental, porque o próprio SUS fala, em sua lei 8142, da participação da comunidade na gestão do SUS. Eles têm que estar inseridos nessa gestão, nessa compartilhação de direitos, saber onde ele pode atuar e pode contribuir. Então, trabalhos assim são fundamentais. O que eu fiquei na dúvida aqui, na verdade, qual foi a percepção de vocês? Porque você falou que, sim, que a Associação dos Pacientes teve lá os seus ganhos, né, de conhecimento, e para os acadêmicos em geral, vocês inseridos, assim, o que vocês acharam assim, interessante? O que agregou para vocês esse tipo de abordagem frente ao que eles trouxeram para vocês? Obrigado pela pergunta, Sal. Olha, eu acredito que houve 2 momentos que acho que marcou a gente de maneira especial. Acho que no primeiro momento, na primeira conversa assim, com as associações, fazer a recapitulação histórica da incidência política das associações, verificar as leis que elas conseguiram aprovar, as conquistas que elas tiveram com base nas estratégias, são associações que existem de longa data. Isso foi muito interessante, porque dá um olhar para os acadêmicos, que são da área da saúde, um olhar diferente do olhar que a gente está acostumado, como futuros profissionais de saúde, agora tem um olhar do paciente nessa luta, tem um olhar da sociedade civil. Ao final das oficinas, ao final do projeto, assim, com cada associação, porque
ainda tem muita coisa que a gente ainda está fazendo, mas ao final desses encontros, eu acho que teve uma percepção que foi um pouco encantadora, assim, para a gente, no sentido da gente ver as associações de pacientes percebendo a própria potência. Então, eles falando, nossa, a gente precisa fazer isso, a gente precisa marcar reunião com a secretária, a gente precisa fazer essa coisa, a gente precisa ter cuidado. Isso era muito engraçado, porque a gente não queria propor nada como se fôssemos donos da verdade. Não somos, aprendemos muito ali, tanto é que a gente mudou muito os conceitos que a gente tinha inicialmente quando a gente pegava a literatura. E uma parte, uma parte que era muito interessante nesse sentido foi, às vezes, eles virando pra gente falando, não, mas isso a gente tem que tomar cuidado, porque isso, às vezes, a gente perde o que a gente já tem. E é verdade. Então, foi uma noção muito legal de amadurecimento mesmo, da gente. Eu cheguei com muitos sonhos ali também, eles foram um pouco, assim, colocando o pé no chão, mas eu acho, principalmente, também das associações de pacientes. Foi tudo um amadurecimento conjunto ali. Não sei se respondi a sua pergunta. Não, respondeu sim. Como eu já falei no trabalho anterior, a gente, como profissional da saúde, a gente não simplesmente ensina, né? A gente aprende a cada vez que a gente conversa, a troca, a experiência é recíproca, e acho que é a forma melhor de aprender essa. É você ensinando e você trocando experiências. É assim que todo mundo deveria ser formado cidadãos. E incentivo, sim, essa publicação que vocês têm, que divulguem isso, eu acho que é fundamental. Chegar uma parceria com a prefeitura, chegar nas atenções, saúde primária, continue com o propósito, trabalho muito relevante. Parabéns a todos. Obrigada, professor Saulo. Pedimos à professora Bruna para fazer suas considerações. Bom dia, Henrique. Bom dia, professora Luciana. Parabéns pelo projeto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por me apresentar ao termo advocacy, não conhecia, e a importância, né, dessa temática dentro da população, assim como o professor Saulo ressaltou, a participação civil ela é prevista na 8080 desde a formulação do SUS, e só que aí os nossos pacientes, a nossa sociedade civil ainda se coloca num papel muito passivo, né, de apenas receber os seus direitos, e muitas vezes esquece do seu dever de lutar pelos seus direitos e de ampliação do Sistema Único de Saúde, né? Então, eu parabenizo o grupo por ampliar essa noção de dever, de luta, e principalmente por embasar essas pessoas a formular novas políticas públicas. Henrique, a minha pergunta é muito simples, eu gostaria de saber se você tem algo a ressaltar ou se você queria trazer uma vivência de alguma política ou alguma manifestação que foi aprovada ao longo do trabalho de vocês, ao longo da atividade extensionista. Eu gostaria, sim, de fato. É claro que quando a gente entrou no trabalho, a gente já sabia que ia ser uma loucura, assim, perdão pela palavra, mas no sentido de que era algo grande e que a gente não sabia se em um ano a gente conseguiria ter algum resultado, até porque isso é um trabalho de muito longo prazo, especialmente quando a gente coloca a incidência política em pauta. Ano passado, a gente tinha feito em Uberaba todo um rastreio sobre políticas públicas provenientes da sociedade civil e tudo, tentando entender um pouco sobre isso. Mas de uma maneira muito interessante, uma das associações que a gente participou, a gente começou a ver um desenvolvimento um pouco mais próximo. Claro que a gente coloca aqui como a gente ficou muito feliz, mas a gente não foi responsável ali, foi da associação mesmo. Isso era algo que a gente tinha muito cuidado também, de que o protagonismo tinha que ser deles, e sempre deles. E a gente viu cada vez mais conversas. Então, na última reunião que a gente teve com eles, foi junto na mesma semana em que eles tiveram uma reunião que uma parte da Secretaria de Saúde foi até a associação para discutir sobre a mudança de uma lei, para se adequar aos pedidos da associação, e isso foi indo para frente. Claro que o advocacy em si ele é um pouco mais complexo, isso ele é a longo prazo, ele tem todas as etapas que precisam ser cumpridas, mas ali, tacando um pouquinho de lado isso, viu toda uma organização mesmo política de uma associação que estava muito cansada mesmo, a primeira vez que a gente encontrou, até com pensamentos sobre encerrar a associação, e ao final do ano, a gente tendo eles conversando, participando de eventos, a gente foi convidado a participar de um evento junto com o pessoal da atenção básica, da prefeitura mesmo. Então a gente aproximou, claro que a gente tem muitas ressalvas, assim, junto com a associação. Isso foi muito legal também de ver neles essas ressalvas, de tipo,
precisamos ser muito estratégicos, e a gente sempre pontua, né, é um jogo de xadrez, a gente precisa ser muito estratégico. Mas o mais a gente tentou dar ferramentas, e não caminhos, assim, ferramentas. Explicamos sobre as leis, explicamos sobre o legislativo também, explicamos sobre a Agenda 2030. Então, era para dar as ferramentas mesmo, e ver isso já começando a se tornar, ver essas mudanças, como, por exemplo, as reuniões sendo mais frequentes, para mim já é um resultado que é encantador, assim, porque a gente sabe da importância das associações de pacientes na saúde coletiva. E, Henrique, é um projeto que tem previsão para o próximo ano e para o próximo, né, professora Luciana? Vai virar um programa que vai receber mais de uma bolsa e ampliar para todos os cursos, né? Tem que ter uma continuidade, com certeza. Se me permite... Peço à professora Luciana pedir para fazer um comentário, mas pedimos que seja um pouco breve, porque temos, para não prejudicar a última apresentação, né? A gente tem um horário até 11h30. Vou ser breve. Já é um programa, Bruna, a partir desse ano. Ele já é um programa, nós já temos as 2 bolsas e vamos ver o ano que vem como vai ficar, né? Mas refletir sobre a advocacia é algo necessário para além das associações de pacientes. Há muitos estudos apontando o advocacy em profissionais de saúde, né? Na luta pelo direito da população como um todo, mas na cadeira de profissionais. Tá bom? Muito obrigada pelas considerações, pela generosidade. Obrigada, professora Luciana, professora Bruna. Obrigada, Henrique, pela sua apresentação. A próxima apresentação agora, sustentar e ampliar o cuidado em saúde mental nos territórios da saúde da família. Autora Vitória Silveira, de coordenação da professora Érica Renata Trevisan, que está aqui presente. Sim. Vitória, pode iniciar, por favor? Uhum. Vocês conseguem me ver e me ouvir? Sim. Sim. Bom dia a todos, eu sou a Vitória Silveira, estou no 6º período de enfermagem. Hoje eu vou apresentar para vocês o nosso curso de capacitação intitulado Sustentar e Ampliar o Cuidado em Saúde Mental nos Territórios da Saúde da Família, sob orientação da professora Érica Renata Trevisan. Os coautores são os participantes do PET, os discentes, petianos, os tutores e os preceptores. Esse curso foi ministrado a partir do PET Saúde, nosso eixo é o eixo de gestão, então, gestão na rede de atenção psicossocial do município de Uberaba. Então, para começar, as demandas relacionadas à atenção psicossocial, elas fazem parte do contexto diário dos profissionais do serviço de atenção primária em saúde. E, a partir disso, a gente observou a necessidade de fazer uma educação permanente em saúde, que é um instrumento para compartilhar e construir o conhecimento para o processo de transformação do trabalho no cuidado em saúde mental. Esse curso teve como objetivo oferecer, então, a educação permanente em saúde, com a finalidade de contribuir com a qualidade do cuidado integral em saúde mental e o trabalho em rede, a partir da interdisciplinaridade e da intersetorialidade. Os profissionais participantes foram profissionais atuantes na atenção básica, em saúde e no desenvolvimento social. O curso aconteceu quinzenalmente, ele teve carga horária total de 40 horas. A gente convidou as 52 unidades básicas de saúde do município de Uberaba, e dentre esses profissionais da saúde, tinham enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais. A gente tinha aproximadamente 80 pessoas, e eles foram divididos em 4 grupos, com 3 encontros com temas específicos. O tema 1 foi sobre o cuidado da atenção psicossocial na atenção básica, território, a clínica ampliada, e a importância também do acolhimento do usuário em sofrimento psíquico, o acolhimento da demanda espontânea, o projeto terapêutico singular. O tema 2 foi sobre os grupos terapêuticos, a promoção da saúde, apoio institucional e apoio matricial. E o tema 3, articulações das redes de atenção à saúde. Então, como funciona esse fluxo da atenção básica para a atenção especializada, como funciona a referência e a contra-referência dos serviços e das redes do SUS e da rede RAPS, e foi isso. O curso acontecia em 2 momentos,
prezando sempre a horizontalidade, né, e a troca de conhecimento. Então, no primeiro momento, as tutoras, que são as docentes do curso, elas abordavam sobre o tema, trocando conhecimento com os profissionais da saúde, e no segundo momento eram feitos grupos focais, onde eles discutiam acerca do tema proposto na aula. Aqui está a foto do nosso curso, a logo. Ele teve início dia 7 de março e finalizou dia 17 de maio. Ele foi finalizado em um evento, o Fórum de Saúde Mental, Sustentar também a rede. E aí a gente fez esse fórum, foi muito legal, foi um evento incrível e muito potente, onde a gente pôde socializar todos os nossos resultados do curso e também socializar com a secretária de saúde do município de Uberaba, onde os profissionais puderam levantar todas as suas demandas e também as soluções para aquelas demandas e falaram para a secretária, né, propor. Aqui nossas fotos das docentes durante o curso. Então, os resultados, né, os profissionais participantes do curso, eles foram multiplicadores do conhecimento com a equipe da qual eles fazem parte. O projeto funcionava, né, de maneira quinzenal, então, em uma semana eles estavam com a gente no curso e na outra semana algumas atividades eram propostas para eles fazerem com as equipes, como a realização de atividades, como a realização do PTS, construção de PTS, de um caso da unidade, e mapeamento das ações desenvolvidas pelas equipes no âmbito de saúde mental. Então, para concluir, foi um grupo muito importante, a gente conseguiu propiciar um espaço crítico e reflexivo sobre vários pontos do cotidiano do trabalho, sobre principalmente como se organiza o cuidado em saúde mental e como a gente precisa cada vez mais superar os parâmetros da clínica tradicional, que ainda valoriza muito a patologia, os diagnósticos e a remissão dos sintomas, e cada vez mais a gente precisa se aproximar da clínica ampliada, que ela é baseada na singularidade, no resgate da cidadania do sujeito e no território, no contexto social em que ele está inserido. Aqui estão minhas referências, muito obrigada. Obrigada, Vitória, pela apresentação. Pedimos ao professor Saulo para fazer as suas considerações. Bom dia, Vitória. Bom dia. Parabenizo pelo trabalho. Parabenizo também a condução pela professora Érica. Vitória, primeiro, eu acho que é interessante até a gente falar do título, né? O título Sustentar. Acho que falar do SUS, mas a base da saúde mental. E eu acho que já é interessante por esse ponto. Eu estou cursando doutorado, a gente acaba que lê muitos artigos, né? E esses artigos que com títulos interessantes, parece que é um chamado a mais para ler. Eu acho que é bem interessante esse aspecto. Não estou dizendo que todos os títulos chamativos, criativos, são bons, mas fica um convite. A hora que vocês conduzirem para um artigo, para alguma coisa, certamente vai ficar bem interessante. Achei muito legal e dos pontos que vocês trabalham aí, de cuidado, de atenção, eu acho que o fundamental, a meu ver, é a contrarreferência. Por quê? Referência você está encaminhando o paciente. Só que a hora que esse paciente, principalmente, né, todos que têm demanda de saúde, é importante, mas acho que a pessoa com sofrimento mental, a hora que ele está saindo de alta de um hospital psiquiátrico, de um CAPS, ele vai ser voltado, vai ser reinserido na sociedade. E minha pergunta é isso, como vocês abordaram a questão da contrarreferência nos cursos e qual foi a maior dificuldade relacionada a esse ponto? Que eu acho que é algo interessante a ser discutido, porque muitas pessoas negligenciam esses pacientes, infelizmente. Há uma discriminação, às vezes a pessoa não conhece, mas às vezes é ignorância mesmo, né? Aquele doido lá, sabe? A gente vê cada aspecto, assim, que a gente se tem que colocar no lugar do paciente, que ele tem uma doença mental, é uma doença como outra qualquer, né? E às vezes ele sofre essa discriminação. Então, minha dúvida é como é que está sendo abordada essa questão de contrarreferência nos cursos, como é que foi? Tá. A gente observou durante o curso, né, principalmente essa questão do fluxo. Primeiro que a referência, muitas vezes, ela é feita de maneira errada, né, como a gente sabe. Os CAPs, eles recebem pacientes com transtornos mentais graves, e a gente tem o serviço intermediário de atenção psicossocial, que é o SIAP. Então, muitas vezes, esse fluxo ele é rompido. Então, ao invés de passar pelo serviço intermediário, ele vai direto para o CAPs, que às vezes não é a causa, né, direta. E aí, muito se falou também sobre a contrarreferência, que ela não é feita, na maioria dos casos. Não acontece essa contrarreferência para a unidade básica de saúde,
Na maioria das vezes, os pacientes vão de alta do CAPS, por exemplo, e eles não recebem nenhuma devolutiva desse serviço ali na unidade básica de saúde. Então, o que a gente orienta sempre, né, durante o curso, foi que isso seja feito, porque é muito importante para a continuidade do tratamento desse nosso cliente, né, porque ele precisa ser reinserido ali na sua unidade, e muitas vezes isso não acontece também. Quando ele sai do CAPS, ele não volta a ter nenhum tipo de tratamento, e é onde vem as recidivas, né. Não sei se eu respondi, mas acho que é isso. Não, sim, eu acho que é bem interessante. Parabéns. Obrigada. Obrigada, professor Saulo. Pedimos à professora Bruna para fazer suas considerações. Bom dia, Vitória. Bom dia, professora. Vitória, parabéns pela apresentação, parabéns pelo domínio em resposta ao professor Saulo, muito bom. Isso mostrou que você se envolveu com o projeto, que você se entregou. E, Vitória, principalmente parabenizar pela temática. Hoje a gente sabe que o Brasil é um dos países ali no topo, se não o primeiro, o segundo país em adoecimento mental populacional. Então, é preocupante a nossa situação, o que tende a piorar os nossos dados depois de um período pós-pandêmico. Então, é muito importante o trabalho feito por vocês. Vitória, eu fiquei com uma dúvida. As reuniões aconteciam in situ, lá nas unidades de saúde, ou as reuniões aconteciam em ambiente da UFTM? Todas as reuniões foram no CE, aqui no Centro Educacional da UFTM. Ótimo. E o que vocês fizeram para trazer esses profissionais para dentro da UFTM, então? Então, a gente teve até uma questão em relação à adesão, que a gente começou o curso com 82 inscritos, e ao final do curso a gente tinha 48 cursistas. Então, assim, a gente percebeu essa evasão, né? Porque o que acontece? Os cursos eram feitos em horários comerciais, né? De manhã ou à tarde. Então, esses profissionais, eles estariam no local de serviço deles, eles precisariam ser liberados. Mas o curso, ele foi previamente combinado com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, o que aconteceu? Em alguns casos de evasão que a gente soube, né? Às vezes, esses profissionais, eles não foram liberados pelos gestores, como tinha sido combinado, ou, às vezes, eles foram liberados e eles não foram até o curso. Eles foram liberados e foram fazer outras atividades. Mas foi isso, assim, aí quem participou, né, a gente pedia para participar de pelo menos 2 dos 3 encontros para receber a certificação, e aí teve até um dia extra para a gente repor esse dia para quem perdeu, mas também foi muito baixa a adesão. Então, a gente se empenhou ao máximo, né, para fazer um curso muito bom, e quem foi, aproveitou muito, falou que foi muito enriquecedor, e foi isso, sim. Ótimo, Vitória, parabéns ao grupo, e vale destacar essa importância que tem a prefeitura, a gestão da cidade, né, em sempre apoiar a nossa universidade. Algumas cidades vizinhas, nem o campo de estágio está aberto para receber os nossos alunos, então, sempre destacar essa importância da nossa gestão da cidade, que sempre apoia os nossos projetos. Sim. Parabéns, Vitória, parabéns ao grupo que conduziu a atividade extensionista. Muito obrigada. Obrigada, professora Bruna. A professora Rosimar pediu para fazer um comentário, pedimos que seja breve, porque está quase vencendo o nosso tempo. A Vitória nos representou muito bem, né, de modo muito intenso, e eu quero compartilhar e incentivar todas as pessoas aqui presentes a lembrar que todos esses temas que a gente tem trabalhado na área da saúde têm rebatimentos muito importantes também na seara da assistência social. Então, um dos diferenciais do nosso curso foi poder compartilhar esses saberes com as equipes que atuam na assistência social, na proteção social básica. Então, é muito mais um chamamento, viu, gente? Para a gente lembrar de todo mundo da saúde e lembrar também de convidar as pessoas que estão na assistência social e que trabalham com as famílias em situação de desproteção social, né? Obrigada. Obrigada, professora Rosimar. Obrigada, Vitória, pela sua apresentação. Agradecemos a presença de todos e parabéns pelos excelentes trabalhos que foram apresentados aqui. E aqui nós encerramos esta nossa reunião. Obrigada a todos.